Largo Sérgio Vieira de Mello, funcionário da ONU, morreu em Bagdá num atentado terrorista. Até onde sei, ele morreu num atentado terrorista feito pelo Al-Qaeda, onde morreram 150 pessoas e ele seria o alvo principal. Então aqui seria o Largo Sérgio Vieira de Mello. Só que eu vi uma outra coisa nessa investigação que eu estou fazendo. Aqui está escrito, ó, Largo da Memória, inaugurado em janeiro de 2002. Então, inaugurado em janeiro de 2002 o Largo da Memória, que também é Largo Sérgio Vieira de Mello. Que coisa confusa, né? Vocês não acham? Só que eu tenho um dado para dar para vocês. O que é a memória? Essa jornada da memória, o Acre existe, né? Uma jornada da memória. Eu sou nascido na década de 70. Nascido, criado na minha infância, adolescência e maior parte da minha idade adulta aqui, nesse bairro onde eu estou, que é o bairro do Leblon, onde fica o Largo da Memória, onde fica o Largo Sérgio Vieira de Mello, o mesmo largo com dois nomes. Só que antes disso, quando eu era bem pequeno, já existia isso aqui, o Largo da Memória. Então ele não foi inaugurado em 2002. Pode ter mudado de nome em homenagem ao Sérgio Vieira de Mello, até aí tudo bem, isso acontece. Lá em Ipanema, uma rua chamada Montenegro, né, se tornou a rua Vinícius de Moraes. Agora, o Largo da Memória, antes de 2002, que memória é essa? E sim, existia aqui nesse lugar uma favela chamada Favela da Memória. E esse largo era o Largo da Favela da Memória. Com a expansão imobiliária nessa parte aqui, quando foi muito valorizada, eles passaram aqui as máquinas e as pessoas que moravam aqui foram transferidas para a Cidade de Deus. Só que havia uma pessoa, ele se chamava Sabará. Era um negão alto assim, que ele vivia batendo palma com a boca assim, cantando música. E a que ele mais gostava, que eu lembro, que ele sempre ficava cantando, tocando, era o hino nacional, batendo essas palmas com a boca entreaberta, fazendo esse som. E o Sabará, ele ficou muitos anos vagando aqui pelo bairro do Leblon, se recusou a ir lá para a Cidade de Deus, apesar de ter a casa dele lá. Ele me contou essa história uma vez. E ficava aqui pelo bairro, e ele que me contou que esse largo daqui era o Largo da Memória da Favela da Memória. O Sabará, que se recusou a ir para lá, bebia sua cachaça, ficava andando pelo bairro e nunca saiu daqui. Então, quantas pessoas passavam por aqui e via toda essa modernidade, o Sabará era o único que olhava para isso aqui e via aquela antiga favela onde provavelmente ele cresceu. Então, o que é a memória? Isso que pode ser, muda de nome, se torna outra coisa, se torna outro nome, né? O Sabará já não está mais aqui para contar a história, mas ele me contou essa história. Ele ficava muito ali trabalhando numa barraquinha, numa carrocinha de sanduíche, de uma pessoa chamada Mãozinha. Mãozinha, ele já está há anos aqui no bairro. Ele começou com uma townerzinha vendendo sanduíche e ele já está há muitos anos aqui no bairro. Então, é uma investigação. Se o Acre existe, uma jornada da memória no Largo da Memória, e se a Clarice Lispector disse que para se escrever algo, né, tem que se pescar não palavras. Quando se pesca uma não palavra, algo foi escrito. Eu fico pensando se de repente eu pesco não imagens e eu pesco não palavras associadas a essas imagens. O que pode ser contado? O Acre existe, uma jornada da memória. Outro dado interessante aqui, ó. Rua Juquiá. Segundo consta nessa placa, elevada à categoria de município do estado de São Paulo pela lei 233. Não, sinto informar. Juquiá, essa rua aqui, as pessoas do bairro sabem. Juquiá deriva do Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, dos índios. Quer dizer armadilha para peixe. Então, se palavras
pesca não palavras e algo escrito. Eu estou aqui no Largo da Memória, passando agora pela rua Juquiá, aprendendo a tecer minha armadilha de não palavras, não imagens, para poder contar essa história nessa jornada, para saber se o Acre existe. E me encontro aqui na frente desse prédio, número 12. 1 mais 2, 3. 3 é o número da comunicação, da criatividade, da espiritualidade. Então, acho que é daqui um ponto interessante para eu começar a investigação de como eu posso construir uma armadilha para peixes. Não palavras, não imagens, audiovisual. E quem sabe um dia, se eu ficar rico com as doações, com dinheiro do Turco, mais as doações, eu compre um apartamento aqui na Juquiá, número 12. Comunicação, né? Numa rua onde se aprende a construir armadilhas de não palavras, né? Artisticamente falando, porque eu sou artista, nada mais auspicioso, né? E aqui, ó, onde vocês estão vendo aqui, ó, esse espaço todo com esse tapume, digamos assim, mais bonitinho, era a Conlurb. A Conlurb ficou anos aqui, anos, mas é aquela coisa, a expansão imobiliária, a especulação. Essa vista toda aqui, ó, em breve não vai existir mais, porque vão construir e vão subir concreto. E não vai se ter mais essa vista. Mais um empreendimento imobiliário. E eu fico pensando assim, num isolamento de concreto, será que seria possível cercar um morro, todo um morro, para que as pessoas não soubessem mais que esse morro existe, né? E esse morro todo cercado por prédios, seria só de acesso das pessoas que morariam nesses prédios, privilegiados. E talvez nesse morro existisse lá no topo apenas uma mulher, uma viúva. Não estão entendendo ainda o que eu estou dizendo? Vem comigo, vai ficar mais claro. Claro.